Olá, você vai ver a seguir no TVE Esportes deste sábado. Esportistas aqui do estado faturam pódios no judô, skate e automobilismo. Porto Alegrense vence a etapa do Brasileiro de Drift e põe uma mão na taça. Caxias Basquete perde decisão do torneio Interligas na Argentina. União Corinthians apresenta novidades para o NBB. Uma entrevista com a equipe de ginástica rítmica do União, que voltou cheia de medalhas do Campeonato Brasileiro Infantil. E mais, Libertadores da América, Liga Nacional de Futsal, Brasileiro de Handebol, Citadino de Vôlei, Automobilismo e a Agenda Esportiva. TVE Esportes está no ar. Muito bem. E a judoca Mayra Aguiar conquista a medalha de bronze no Grand Slam de Baku, no Azerbaijão. Uma semana depois do octacampeonato no Pan-Americano de Judô, a atleta porto-alegrense voltou aos tatames e buscou a última vaga no pódio dos 78 quilos. No ponto mais alto, a brasileira Beatriz Souza, que venceu a gaúcha Rochelle Nunes e sojipana, que se naturalizou portuguesa. Mayra derrotou a Lina Boehm, da Alemanha, e garantiu 500 pontos no ranking mundial, pontuação importante para a classificação aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A judoca da Sojipa chegou às semifinais no Grand Slam de Baku, superando adversárias de Lituânia e Japão. Mas no duelo por vaga à final, a vitória foi da italiana Alice Belandi, a número 2 do mundo. O ouro e o bronze foram as únicas medalhas do time Brasil, que ficou em sexto na classificação geral. Leonardo Gonçalves, Pedro Macedo, Kathleen Quadros e Jéssica Lima também integraram a delegação brasileira. Circuito Brasileiro de Skate. A gaúcha fica em terceiro na final da modalidade Park da penúltima etapa e deixa a liderança do ranking nacional. Com os termômetros próximos aos 40 graus em São Paulo, o concreto das pistas do Parque Estadual Cândido Portinari esquentaram ainda mais a terceira etapa do STO National, o Circuito Brasileiro de Skate. Líder do ranking nacional após as duas primeiras etapas da competição, Sofia Godoy, de Campo Bom, marcou 56,83 pontos nas 4 voltas de 45 segundos da final, terminando em terceiro lugar, atrás de Isadora Pacheco, que assumiu a ponta da tabela, e de Fernanda Tonici. O trio integra a seleção brasileira de skate. Mesma situação dos meninos, que teve vitória e liderança de Augusto Acchio, o Japinha, campeão e vice das etapas de Criciúma e Porto Alegre. Kalani Koenig, em segundo, e Pedro Quintas, em terceiro, completaram o pódio. O STU National se encerra em novembro na capital pernambucana. A penúltima etapa, primeira realizada na capital paulista, reuniu mais de 100 dos melhores skatistas brasileiros de park e street. Os campeões do skate de rua foram Raíssa Leal e Giovanni Viana. Automobilismo. Apesar do mau tempo e das pistas molhadas no último sábado e domingo, não faltou velocidade nos circuitos aqui do estado e da pilotagem gaúcha fora de casa. O porto-alegrense Matheus Sartor e o seu BMW desembarcaram fim de semana passado em Penha, Santa Catarina, na liderança do Campeonato Brasileiro de Drift, 100 pontos à frente do segundo colocado. A rodada dupla do Ultimate Drift 2023 foi a estreia do circuito Beto Carreiro World, na competição que termina no mês de novembro em Ribeirão Preto, São Paulo. E o campeão nacional da modalidade em 2021 não deixou por menos. Venceu a sexta rodada e encaminhou mais um título. Mas não foi simples. Na semifinal, as batalhas como líder e perseguidor foram com o campeão do ano passado e vice-líder na atual temporada, Márcio Cabeça, catarinense de Camboriú, com 13 anos de pilotagem. E ficou no detalhe. Mais difícil ainda foi a decisão contra Gustavo Cavalcanti. Para superar o piloto revelação do drift com 17 anos de idade, foram necessários 4 duelos parelhos. Domingo, na sétima etapa, Gustavinho Radical sagrou-se bicampeão do Ultimate Light para pilotos iniciantes. Já o piloto gaúcho só perde o bicampeonato se não marcar ponto.
O Autódromo Internacional do Velopark abriu a quinta e penúltima etapa da Turismo Nacional com muita chuva e água nos quase 2.300 metros de pista de Nova Santa Rita, sábado passado. O protagonista das 6 corridas do final de semana foi Hernani Kuhn pela categoria A. Guiando um New Onix, o piloto da capital mato-grossense venceu 4 baterias, chegou em segundo lugar nas outras 2 e segue na vice-liderança da classificação geral, atrás do catarinense Juninho Berlanda. O estreante Pedro Pinheiro foi o destaque gaúcho na etapa. 4º e 3º lugar nas 2 primeiras corridas, o piloto de 17 anos cruzou a linha de chegada nas categorias B e Rookies em 2 oportunidades. Fernando Trenepol, também aqui do estado, recebeu uma bandeirada entre os estreantes. A próxima etapa, marcada para os dias 2 e 3 de dezembro, será a última da temporada e vai coroar os campeões da Turismo Nacional 2023. No Autódromo de Santa Cruz do Sul, o último final de semana reservou 6ª etapa do Campeonato de Fórmula Truck 2023. Os duelos entre os caminhões mais rápidos do país foram disputados sob muita chuva nos mais de 3,5 km do circuito Oswaldinho de Oliveira. O paranaense Joãozinho Santa Helena foi o mais rápido e conquistou a vitória nas 2 provas de Santa Cruz. A 7ª etapa está programada para o dia 15 de outubro no Autódromo Internacional de Guaporé. Ginástica rítmica do Grêmio Náutico União traz ouro, prata e bronze do Campeonato Brasileiro Infantil realizado na capital catarinense. Conquistas individuais e por equipe que a Laura Serra, a Anitta Grande, a Luísa de Melo, a Cecília Pufal e a Rafaela Kenderski vieram contar pra gente aqui esta semana no estúdio. Veja como foi. Eu queria primeiramente que tu falasse um pouquinho da tua participação, Laura. Esse já é meu 3º campeonato brasileiro. Ano passado eu fui vice-campeã brasileira também. E é uma experiência muito boa. Tu vai aprendendo cada vez... Quanto mais campeonato tu faz, mais experiência tu tem. O delas foi o primeiro campeonato. Foi prata individual. Ouro na bola. Ouro na bola e ouro na fita. E prata nas massas. Isso aí. Que vocês estão aí com os equipamentos, né? Isso. Só para o pessoal entender mais ou menos, vocês podem explicar para a gente aqui sobre esses equipamentos. A bola, bom, a gente está vendo. Bola, as massas, a fita e o arco. O arco a gente não competiu esse ano e a corda só o pré-infantil tem. Que a corda já não é mais tipo um aparelho muito importante. O arco faz mais no juvenil. O juvenil faz todos esses aparelhos. No infantil e no pré-infantil e no mirim, faz mãos livres e o aparelho que escolherem. Legal. Queria que as meninas falassem um pouquinho, acho que vocês estão com o microfone, podem falar um pouquinho cada uma aí, como é que foi a participação, o que vocês acharam. Primeiramente o nome e depois falar um pouquinho da participação de cada uma. Pode falar? Vamos lá? Vamos lá. O meu nome é Cecília, eu participei do meu primeiro campeonato, como a Laura disse, e é muito legal, a experiência é bem boa. Eu competi 2 aparelhos, mão livre e bola. Legal. Meu nome é Anitta e eu competi os 4 aparelhos, fita, massas, bola e mão livre. E foi muito legal essa experiência, eu gostei bastante. Legal. Meu nome é Rafaela, eu tenho 11 anos. Eu competi massas e mão livre. A experiência também foi muito boa. E eu fiquei bem ansiosa para esse momento. O meu nome é Luísa. Eu competi os 4 aparelhos. Também foi meu primeiro ano de campeonato brasileiro. Eu competi mão livre, bola, massas e fita. Também gostei bastante. Legal. Maravilha. Bom, há quanto tempo, bom, só para mais ou menos o pessoal ter uma ideia, há quanto tempo já tu, Laura, na tua trajetória de ginástica rítmica? Vai fazer mais ou menos, acho que uns 4 anos. Como é que é o ritmo de treinos de vocês? Para o pessoal ter uma ideia. Até mesmo a questão, para o pessoal se organizar, a questão de estudos. Como vocês conseguem se organizar nesse período? A gente treina 6 horas por dia, assim, todos os dias. Sábado a gente treina de manhã. E quando está perto de campeonato, a gente treina domingo, às vezes. Legal. No colégio, a gente estuda de manhã, antes
estuda o que precisa de noite também e no domingo. Mas, por Assim, exemplo, mais ou justamente menos. pelo fato de que nesse período, né, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, existe talvez uma intensidade maior em relação a Sim. treinos, né? Vocês têm, treino da manhã. existe e precisa toda essa organização, né? É necessário isso aí. Bom, existe, por exemplo, assim, para a gente ter uma ideia, na idade de vocês, vocês já escolhem o aparelho ou isso é definido pelos técnicos, pelas técnicas? Vocês podem falar um pouquinho isso para a gente? Ou como vocês acabam... Como é que funciona essa escolha, por exemplo, na maneira individual? Nunca é a gente que escolhe, até Tá. o adulto. É sempre a CBG que escolhe. Eu acho que é a CBG. Mas, depois do juvenil, é sempre arco, bola, massa e fita, nessa ordem. Essa ordem é olímpica. E no infantil sempre tem os mãos livres. E aí depois eles escolhem os aparelhos. Sim. Vocês têm algumas de vocês, qual é a maior dificuldade dos aparelhos que vocês... qual deles aí é o mais difícil, vamos dizer assim, que vocês consideram mais difícil? Talvez cada uma pode falar até um pouquinho, mas o que tu consideras o mais difícil desses Agora, aparelhos? eu não sei. Eu gosto de todos os aparelhos, mas no início... Já está tudo fácil também, né? É fácil, mas... O mais complicado que dá mais confusão, assim, é a fita, que dá Fita. nó, que quando tá chovendo muito, começa a ficar pesada, e aí não dá para fazer muita coisa. A bola, só quando tá suado que fica escorregando. Massas, às vezes fica suado também, mas não tem nada. Fita e o arco dói, machuca. Mas Dói? dói, porque massas também. Pode falar. Porque é duro. O que tu ia dizer? Massas também, às vezes, machuca um pouco. Mas o aparelho que eu tenho um pouco de... que eu não gosto tanto. Eu gosto, mas eu não me sinto tão confortável é massas. Massas? Cada uma também tem alguma preferência para cada uma aí? O meu preferido é massas. Sim. E o que eu menos gosto é fita, Olha que aí. eu não me dou muito bem. Bom, então tem uma escolha individual, então. Eu sempre me dei muito bem com as massas. Eu nunca tive problema com a fita. Tipo, pior que eu não tive mesmo. E o que eu mais tive problema foi com a bola. Não sei porquê, mas... Muito bem. Meu aparelho favorito é massas. E o que eu mais tive, assim, foi fita. Eu não gosto muito também. Bacana. Mas tem que trabalhar. Bom, acho que a maior dificuldade, de maneira individual, competição individual, acho que é mais difícil, né? Porque é mais difícil, por a equipe dá uma distribuída na questão não sei da responsabilidade, mas eu acho que o individual, né? Tu, no caso que foi campeã individual, traz uma responsabilidade maior, né? Bom, eu não sei. Eu nunca competi conjunto. Sim. E individual, sim, é um nervosismo que tu tá sozinha, né? Exatamente, por isso. Mas conjunto, eu acho, né? Elas fazem conjunto, eu não faço. Eu acho que dá, tipo, se a pessoa erra e o resto não, é a mesma coisa que no individual. Tu se Sim. sente culpada de errar. Exatamente. Também no caso de vocês também, né? Alguma erra, puxa, eu acabo por talvez prejudicar a nota da equipe, talvez isso também tenha um pouco de responsabilidade. Bom, competições aí, a gente teve o Brasileiro em Florianópolis, o que tem pela frente aí? Bom, agora tem o campeonato Jogos Escolares. Tem os Jogos Escolares agora do infantil, que vai eu, a Anitta, a Rafa e mais uma menina da Sojipa. Que é agora, acho que é em outubro, novembro. Em outubro já. É. E depois tem o Sul-Americano, Sim. que está tendo seletiva. A Mariana também vai? Não, a Mari não. A Mariana mora em Bulgária e treina com você. Como funcionam os treinamentos da Mariana, só para a gente ter uma ideia? É a mesma coisa que a gente. Ela Tá. veio antes do estadual e competiu estadual para competir, assim. Sim. E Ela treina na Bulgária. ela treina na Bulgária. E depois ela competiu brasileiro e voltou. Mas ano que vem ela vai fazer, ou vai vir morar aqui, ou ela vai só vir fazer que nem ela fez esse ano também. Bacana. Bom, só para explicar rapidamente os troféus, e tem a malha. Rapidamente. A malha, isto. Pode abrir para nós rapidinho aí, para nós. Não, de qualquer maneira ali, os troféus, só para o pessoal ter uma ideia, só que está ali na mesinha. O primeiro, o segundo ali. O menor ali é o meu, de individual geral, que a Mariana também ganhou, do nível 2. E aquele ali eu por equipe, terceiro lugar, geral. Legal. Aquele ali. E essa aí é a malha ali. É a malha, é a roupa que a gente usa para competir. Legal. Um pouco aí do pessoal da história. Parabéns, boa sorte e muito obrigado.
Tá bom? Boa sorte para Obrigada. vocês todas aí. Parabéns ao Grêmio Náutico União. Maravilha pelo trabalho aí. Valeu, boa sorte para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Muito bem. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVE Esportes. Estamos de volta com o TVE Esportes. Agora a gente fala de futsal. A última rodada da Liga Nacional, sábado passado, definiu os confrontos das oitavas de final. Líder da competição, o Atlântico pega o Umuarama, enquanto a ACBF encara o Praia Clube e a Soeva, o Jaraguá. A super rodada teve emoção de sobra. Os resultados definiram a posição final das equipes na tabela de classificação e os duelos na segunda fase. A competição deixa de ser por pontos e entra o sistema mata-mata eliminatório. Dos 3 clubes gaúchos na competição, o Atlântico foi destaque, pois acabou na liderança geral. O time de Erechim venceu o Sport Futuro em Toledo, no Paraná, por 3-2 e ficou com a primeira posição com 51 pontos, mesma pontuação do Magnus, mas com uma vitória a mais. Nas oitavas, o time de Erechim enfrentará o Umuarama, do Paraná. Na primeira fase, foram 15 vitórias, 6 empates e somente 2 derrotas, 74% de aproveitamento. A ACBF de Carlos Barbosa bateu o catarinense São Lourenço fora de casa também pelo placar de 3-2. Na sexta colocação, com 39 pontos, terá como adversário o Praia Clube de Belo Horizonte. O único gaúcho a jogar em casa, a Soeva, fez outro 3-2 e derrotou o Campo Mourão do Paraná em Venâncio Aires. O time somou 33 pontos e permaneceu em 12º lugar. Na próxima fase, a equipe da Terra do Chimarrão vai encarar o Jaraguá de Santa Catarina. A Liga Nacional de Futsal ainda não divulgou as datas e horários dos confrontos. Futebol. O Internacional empata no Maracanã com o Fluminense no jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América. A equipe da casa saiu na frente com Herman Cano aos 9 minutos de partida, aproveitando passe de Arias após falha de René. Aos 32, o Fluminense ficou com 10 jogadores. Samuel Xavier foi expulso por faltas sucessivas em Enervalência. No final do primeiro tempo, o lateral esquerdo colorado lança para Hugo Malho, que marca de cabeça, e o VAR confirma a igualdade no placar. O Inter volta do intervalo pressionando os cariocas. Aos 18 minutos, René aciona Maurício e ele serve o centroavante equatoriano que ajeita para Alan Patrick. Dentro da área, o camisa 10 se livra de Marcelo e dispara à direita da meta tricolor. 2-1. Aos 33, Arias bate escanteio pela direita e Cano novamente aparece na pequena área para desviar passe de cabeça. Final 2-2. O jogo da volta está marcado para a próxima quarta-feira, 9h30 da noite, no Beira-Rio. Quem passar, volta ao Rio de Janeiro para decidir a Libertadores com Palmeiras ou Boca Juniors. Mas antes, o Inter vira a chave para o Campeonato Brasileiro para receber o Atlético Mineiro neste sábado, 9 da noite. 13º colocado com 29 pontos, os comandados do técnico Eduardo Cudê precisam recuperar os pontos perdidos semana passada na derrota para o Atlético no Paraná e abrir distância para o Z4. A 8 pontos do líder, Botafogo, o Grêmio abre a 25ª rodada do Brasileirão, logo mais 4 da tarde, contra o Fortaleza no Ceará. O tricolor venceu o vice-líder Palmeiras por 1-0 sábado passado na Arena e subiu para terceiro lugar com 43 pontos, um atrás do Verdão. Série B, recém-chegado ao G4, Juventude tem compromisso daqui a pouco com o Criciúma, 3h30 da tarde, no Jacone, fazendo as malas para o retorno à elite. Nesta segunda, o Alviverde da Serra visitou o Avaí em Florianópolis e emplacou mais uma vitória fora de casa, 2-0, e tomou o lugar do Guarani de Campinas na zona de classificação. Só faltam 9 rodadas. No Campeonato Brasileiro da Série C, domingo, 4 da tarde, é a penúltima chamada para o acesso do São José à Segundona.
No sintético do Passo da Areia, o Zequinha pega o Operário de Ponta Grossa, lanterna do Grupo A, com 3 pontos. Com 1 a mais, o time porto-alegrense venceu seu primeiro jogo no quadrangular final, sábado passado, em casa, sobre o vice-líder São Bernardo e igualou a pontuação. A equipe paulista enfrenta o líder e já classificado Brusque, adversário do São José, na última rodada em Santa Catarina. Campeonato Brasileiro de Rugby 15 Masculino 2023. Pela última rodada do hexagonal final da competição, o Farrapos precisa vencer o Pasteur logo mais 3 da tarde em Bento Gonçalves para garantir vaga na grande decisão do Super 12, dia 22 de outubro. O adversário paulistano tem 17 pontos, mesma pontuação do Poli, que enfrenta o Jacareí nesta rodada. Os dois também de São Paulo. Sábado passado, no interior paulista, o time gaúcho chegou aos 13 pontos ao derrotar o São José por 40-19, com direito a 6 tries contra 3. E aqui na capital, a equipe da casa atropela o adversário catarinense e permanece na elite do rugby brasileiro em 2024. Em jogo válido pela penúltima rodada do torneio qualificatório, a edição 2024 do Super 12, o Charrua aplicou 27-0 no Joaca, Santa Catarina, sábado passado, na Sociedade Hípica de Porto Alegre. Além de se isolar na liderança do grupo gaúcho e catarinense com 10 pontos, o triunfo com 5 tries manteve o time na primeira divisão nacional sem nenhuma derrota. Lanterna e vice do seu grupo com 0 pontos, Centauros e URTC se enfrentam agora à tarde em Estrela. A representação de Marau recebe o Charrua na última rodada, dia 21 de outubro, e os Centauros visitam o Joaca em Florianópolis. E no sábado passado, em Santa Maria, região central do estado, ocorreram as finais do Campeonato Brasileiro de Handebol Masculino. As 3 partidas finais da competição aconteceram no Centro Desportivo Municipal. O time da UFSM, o Handufsp, terminou na 5ª colocação após vencer o Assis do Espírito Santo pelo placar de 26-14. O campeão foi o Cascavel do Paraná, que derrotou o Português de Pernambuco por 27-24 numa partida muito equilibrada. Em terceiro lugar, ficou o também pernambucano Sport, que ganhou do Sorriso de Mato Grosso pelo placar de 28-22. Já a Associação Esportiva de Campo Bom ficou em 7º e último lugar na competição. Universidade Fevale derrota o PB Voleibol e conquista o bicampeonato de Porto Alegre de vôlei masculino. A final foi realizada no último domingo no Clube do Professor Gaúcho, em Porto Alegre. Integrante do programa Esporte Universitário da instituição, o time venceu por 2-1. Conforme o técnico da Fevale, Fernando César Batista, o Fernandão, mesmo em um jogo muito disputado, os atletas conseguiram imprimir seu ritmo e jogaram muito bem contra um time competitivo e muito bem treinado. O treinador ressalta que a competição de Porto Alegre é parte importante do planejamento da temporada, além de ser o último campeonato mais próximo dos Jogos Universitários Brasileiros, os JUBs, que acontecem em outubro. A competição foi promovida pela Prefeitura de Porto Alegre por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Campeão do Sul Brasileiro de Basquetebol, sábado passado em casa, o Caxias do Sul viajou para a Argentina, onde disputou a final do torneio Interligas na noite de terça-feira, mas desta vez não deu para o Gambá Basquete. Jogando com o apoio da sua torcida num ginásio lotado, a equipe do ciclista olímpico venceu por 83-77 em La Banda, na Argentina. Foi uma final emocionante e decidida nos detalhes. O primeiro título internacional do clube caxiense escapou por pouco. O duelo foi de igual para igual, com alternâncias no placar até quase o final da partida, quando os argentinos erraram menos e ficaram com a taça de campeão do Interligas. O rival, que acabou com o único invicto da competição, teve o armador Arengo como grande destaque, com 17 pontos e sendo decisivo no arremesso final no último quarto. Do lado caxiense, o cestinha foi Moji, com 21, sendo o principal pontuador do jogo.
No sábado, o time da Serra disputou o Sul Brasileiro, jogado em Caxias do Sul. Ao bater os paranaenses por 61-51, comemorou o bicampeonato da competição. O Caxias do Sul Basquete volta as atenções agora para o Novo Basquete Brasil, competição mais importante da modalidade no Brasil, apesar de ter perdido a chancela da Confederação Brasileira de Basquete, que deve apresentar um campeonato nacional paralelo. Promotora do evento, a Liga Brasileira marcou a abertura do NBB para o dia 21 de outubro, mas vai antecipar 2 jogos para os dias 13 e 15 por causa das convocações da seleção brasileira para os Jogos Pan-Americanos do Chile. E representantes do basquete gaúcho, Caxias do Sul, União Corinthians, estreiam em confronto direto no dia 28, ou melhor, no dia 24, 8 da noite, na Serra Gaúcha. Semana passada, a equipe de Santa Cruz do Sul apresentou as novas peças do elenco reformulado para a disputa da 16ª edição do NBB. Confira na reportagem da Unisque TV. É tudo muito novo para vários profissionais que vão representar a União Corinthians na 3ª temporada consecutiva do NBB. A começar pelo técnico Rodrigo Silva, que revela a sua expectativa para a equipe dentro de quadra. Eu gosto de ser bastante agressivo na defesa e no ataque. Eu acho que se a gente defende agressivo, a gente consegue fazer com que o adversário jogue improvisado, que cometa erros, né? Ou que chute sempre contestado, dificulta mais. Não é que vai resolver tudo, mas dificulta. Porque a gente sabe que todos os times têm muita qualidade, né? Todos aí os elencos que estão sendo montados, que já estão montados, são de muita qualidade. Mas isso que a gente está trabalhando, né? Rodrigo, que é mineiro e estava trabalhando como assistente técnico no Bauru Basquete, terá ao seu lado na comissão técnica os gaúchos Rogério Klafke e Leandro Buboltz. O novo treinador está há menos de um mês em Santa Cruz do Sul, mas garante que já está adaptado. Santa Cruz é uma cidade maravilhosa. Parece muito cidade europeia, né? O clima é excelente, as pessoas, e você vê que a cidade respira basquete. Às vezes a gente está andando, a pessoa fala com você, né, a gente não conhece, mas sabe do time e sempre com apoio, né? Pô, vamos lá torcer, a gente sempre apoia. Acho que isso é muito legal, mas eu sempre falo para os jogadores, né? Nós temos que dar em troca isso, para que as pessoas vão lá torcer para a gente, que as pessoas realmente curtam o jeito da gente jogar, curtem o time. Nós temos que... Depende da gente, não deles. O elenco já conta com muitas caras novas, como o pivô André Coimbra, de 36 anos e com 2,5 metros. Da temporada passada, poucos permaneceram. O ala argentino Enzo Ruiz foi um deles. Mas, segundo o diretor de basquete, Diego Puntel, ainda esta semana, novos atletas devem ser integrados ao clube. Nesse momento, nós estamos aguardando apenas os estrangeiros, né? Os atletas estrangeiros, que estão em processo de documentação, que é um processo um pouco mais demorado, porque tem que fazer apostilamento das certidões, tradução. Então, nós estamos finalizando esse processo e a ideia é que essa semana eles embarquem para Santa Cruz do Sul. No dia 5 de outubro, o União Corinthians vai disputar um torneio preparatório em Passo Fundo, que vai contar com as equipes do Cerrado de Brasília, Vasco da Gama do Rio de Janeiro e Caxias do Sul, todos do NBB. Será o começo do reformulado time da terra do basquete. E o TVA Esportes vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira e ao longo da semana, sempre 15 para o meio-dia. Bom sábado e domingo. Até lá. Tchau, tchau.